Mas desde já agradecemos, reverendo, a aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo aqui nesta casa, casa de oração, casa de todos os povos. Que Deus o abençoe. E a nossa oração é para que o Senhor use poderosamente nesta manhã a falar aos nossos corações. Vamos orar? Quero pedir ao diácono Diogo que nos dirija a Deus nesta oração, clamando por este homem que nós não sabemos onde está agora, mas que o Senhor venha alcançá-lo com graça, abençoar o seu coração, para que onde quer que ele esteja com esse celular, ele seja profundamente abençoado. Nós não temos raiva dele, não temos ódio, pelo contrário, que o Senhor alcance também pela verdadeira Deus. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, para aprendermos mais da tua palavra e também aprendermos mais, de acordo com ela, a vivermos cada dia, nos colocarmos na sociedade. O Senhor esteja abençoando a vida do reverendo, que trará a palavra nessa manhã, e esteja falando diretamente aos nossos corações. O Senhor também esteja usando aquele aparelho celular, Senhor, o conteúdo lá dentro, de repente, para alcançar aquela vida, Senhor, que nós não sabemos de onde vem aquela situação, para onde vai, mas que o Senhor esteja trabalhando, de repente, através daquele conteúdo que tem naquele aparelho. O Senhor esteja alcançando aquela vida. Essa é a nossa oração nessa manhã. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Bom dia a todos. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria que nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Hoje vocês vão perceber que é no esquema de uma palestra, né? A princípio até pensei que fosse uma pregação, e aí o reverendo Alexandre, que eu tive o prazer ali de conviver no finalzinho do seminário. Eu estava chegando no seminário em 2011 e estava saindo, isso mesmo. E nós, às vezes, nos corredores ali, a gente se cumprimentava, enfim, e aí nós fizemos uma inicial amizade. O reverendo Gilson também, aí eu pude conviver um pouquinho mais, embora a gente nunca tenha feito uma matéria juntos, né? Mas à noite ali, sempre na biblioteca, sempre ensinando um pouquinho da gente ali, né? E eu agradeço por estar aqui. Eu também vi aqui o Jonatas, né, que eu conheci na Casa Verde. Eu já estou falando sem me apresentar. Meu nome é Nilson, sou mineiro do sul de Minas, Itajubá. Quem não conhece, a terra boa demais. Tá? Sou casado com a Fernanda, ela não pôde vir hoje. Eu estou em São Paulo, acho que muito, né, dentro dos propósitos de Deus por causa dela, que ela é paulistana, conheci no comecinho da minha estadia aqui em São Paulo, e nós nos casamos, namoramos 3 meses, e aí como já pedi casamento, 9 meses. Claro que aqui a gente era um pouquinho, né, eu casei um pouquinho mais velho, então não dava para enrolar muito. Nem novo pode enrolar, fica bem claro, né, mas aí a situação já estava meio periclitante, então, uma morena muito bonita gostou de mim, falou, essa aqui mesmo, crente, enfim. Infelizmente São Paulino, mas a gente perdoa. E aí vim para São Paulo para estudar. Então eu vim aqui para o JMC, me formei e trabalhei na igreja presbiteriana de Casa Verde, agora como missionarista. Depois fiquei 5 anos ali na igreja presbiteriana da Lapa. E eu estou há 3 anos na igreja presbiteriana, no nível da freguesia do Ó, né, que nós estendemos a nossa dessa de comunhão com os irmãos da igreja. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, reverendo, o conselho também. E a nossa oração aqui, que já foi feita, é que nós passamos aqui alguns minutos, algum tempo, meditando sobre o tema. E como o tema é um pouco espinhoso, no certo sentido, eu sei que cada um, de repente, tem algum tipo de expectativa diferente sobre o tema. Alguns, de repente, vão concordar com o que eu vou falar, outros vão discordar radicalmente do que eu vou falar. Então, eu vou dar uma introdução aqui, que seria mais ou menos o seguinte. A minha primeira formação foi em História, Então, eu fiquei 4 anos na faculdade, como cristão ali, estudando História só com pessoas que pensavam diferente de mim. Eu lembro que não tinha ali nenhum evangélico, presbiteriano, nada disso. Tinha alguns amigos católicos, mas a maioria, esmagadora dos professores e dos alunos eram pessoas que tinham uma visão, ou utilizando o termo que nós vamos usar aqui, tinha uma cosmovisão
diametralmente oposta à minha, né? Eu fiquei 4 anos ali ouvindo, né? A gente discutia às vezes, tinha, né? Esbarrava um pouco ali, mas fizemos uma boa amizade. Então, mesmo que você não pense no jeito que eu vou apresentar o tema, leve pelo lado positivo, né? Você que está na universidade, você que passou pela universidade, você que nunca passou, mas tem um filho, uma filha, uma neta que está na universidade, se for uma universidade brasileira ou se for uma universidade sul-americana, e provavelmente eu me arrisco a dizer, mesmo que esteja, né, estudando nos Estados Unidos no geral, o que você estiver estudando, principalmente se for relacionado às ciências humanas, né, história, no meu caso, né, depois teologia, até teologia, normalmente os professores eles têm uma visão específica, né? Então, olhe para essa escola dominical como sendo uma oportunidade, o início de ver um pouco do outro lado, tá? Não fique com muita raiva de quem está aqui, de repente, luta e simpatia pelo marxismo cultural, né? Não fique com raiva, eu vou falar para atingir ninguém, porque eu não os conheço, mas tente pegar pelo lado positivo, tá? Se você pegar normalmente os livros que os professores indicam nesses cursos de humanas, vocês vão ver um lado só, né? Duro, e aquela brincadeira, né, que aquele grande filósofo faz, o filósofo Faustão, né, quem sabe faz ao vivo. Eu sei que ninguém aqui está com esse documento que eu vou pedir, mas se você tivesse aí no seu bolso a lista de livros que o teu professor de administração, de filosofia, de história, de sociologia, de antropologia, se alguém tiver aqui a lista dos livros que o professor exige que você leia no primeiro ou no segundo ano, é só me dar aqui agora que eu mostro para você que 90%, se eu estiver errado, eu te pago o outback nessa semana. Já está gravado, então eu vou ter que cumprir. Mas eu tenho certeza para você que 90% dos livros são normalmente de uma tendência só. Então, olha para essa escola dominical como uma oportunidade, mesmo que você tenha discordar de tudo que eu vou falar, de olhar para o outro lado sobre o mesmo tema. Ok? Então, não vamos brigar por causa disso, tá bom? E o outback está valendo, se alguém tiver. Eu falo que eu faço a piada para você que ninguém vai ver, então não vou precisar pagar. Então, vamos lá. O título da palestra é esse título que nós damos normalmente, Cosmovisão Cristã e Marxismo Cultural. Então, nós vamos tentar entender o que é esse negócio, o que é marxismo cultural, e tentar entendê-lo a partir de uma visão cristã. Tá? Eu sei que nós normalmente, diariamente, nós não utilizamos esse termo, isso eu sei. Mas eu queria que você entendesse, na verdade eu queria provar para você que você topa com esse tema todos os dias. Quando você liga a televisão, né? Quando você se dispõe a ler um livro, quando você vai na banca para ler alguma revista semanal que analisa a política, essas coisas todas. Ok? Vamos lá então. O nosso roteiro, um pouquinho do nosso roteiro, lembrando, não sei se fica melhor ficar para cá ou para cá, tanto faz? Ok. Um pouco do nosso roteiro pode passar bem rápido isso daí. Eu coloco o que eu chamo de ilustrações do fenômeno. Nós vamos passar um vídeo de 4 minutos que eu acho que ilustra bastante o que é o marxismo cultural. Tá? Nós vamos falar quais são os nossos pressupostos e, sem combinar, o reverendo Alexandre já leu um dos 3 textos que nós leríamos para falar aqui, para mostrar quais são os nossos pressupostos, né? Os pressupostos bíblicos. O texto que ele leu, de 1 Coríntios, deixa bem claro que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele tem a intenção de anular, ele dá uma ordem, né? uma orientação, que nós devemos olhar para a nossa vida anulando sofismas. Como assim anular sofismas? Né? Sofisma é um tipo de uma maneira assim, muito básica. Sofismo é um tipo de raciocínio, um tipo de pensamento que aparentemente está certo, mas está errado. E normalmente, quando eu acho que um raciocínio errado está certo, eu tomo ele para mim. E às vezes, inclusive, levo esse raciocínio errado para a minha interpretação das Escrituras. E aí eu tenho que fazer exatamente o contrário. É olhar para a vida utilizando as Escrituras como as minhas lentes. Então é tentar entender política segundo as Escrituras, filosofia segundo as Escrituras, economia, relacionamento, casamento, namoro, sexo, seja o que for, a partir das Escrituras. Então nós vivemos num mundo, né, que a correnteza está indo numa certa direção, e nós somos não convidados, mas convocados a nadarmos contra a correnteza. Tá? Então nós vou mostrar quais são os nossos pressupostos
de maneira bem rápida, o que é ideologia, idolatria e cosmovisão. Vamos relembrar o que é marxismo, o que é marxismo cultural, né? Porque o marxismo cultural vem do que é marxismo, então vou tentar falar bem rápido. Vou tentar não ser muito chato nisso daí, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar não ser muito cansativo. A gente vai falar, normalmente essa palestra fala um pouco mais, a gente fala um pouco talvez alguns aqui conheçam, sobre a escola de Frankfurt, enfim, mas eu vou falar especificamente sobre esse personagem que eu tenho certeza que é fundamental para entender muito do que acontece nos dias em que vivemos, tá? Principalmente a turma que estuda pedagogia, enfim. Antônio Gramsci é um nome fundamental, tá? Eu vou falar um pouquinho dele, depois fazer uma comparação entre cristianismo e marxismo e as considerações finais. Ok? Vamos lá. E a bibliografia, o finalzinho tem uma bibliografia, enfim, os slides ficam ali, tá? Depois vocês podem usar, né? Como interpretar essas questões? Eu sei que está um pouco longe, mas eu vou ler para você e eu consigo, né? A semelhança lá do Thundercat, eu tenho a visão ali do alcance. Isso eu tirei de um jornal, essa piada que o primeiro Wilson fazia com a gente lá no seminário. Olha o que está escrito ali, isso aqui é de São Paulo, tá? Inovação. A Universidade Federal do ABC acaba de criar 2 novas áreas de licenciatura em matemática: educação das relações étnico-raciais. Então, quem for estudar matemática nessa universidade tem uma nova disciplina. Nome da disciplina: educação das relações étnico-raciais. E tem uma outra que é afromatemática como transformadora social. Não vai dar tempo, a gente não tem tempo para entrar toda a discussão racial, né? A gente vai entrar nisso. Mas será que esse tipo de disciplina ajuda em quê para entender matemática? Essa é a grande questão. Eu sei da discussão, de repente você pode levantar a mão e falar assim: olha, eu vejo aí de repente uma preocupação social, normalmente é isso mesmo. Não é isso que eu estou discutindo. A questão é num curso de matemática. Essas disciplinas realmente auxiliam em quê? No quê? Tá? Tem uma outra. 2 discussões, normalmente você, eu não sei o que você estava fazendo, né, nas suas aulas de história. De repente você estava prestando atenção, os meninos de repente estavam pensando mais no futebol, não sei, mas se você prestou atenção, normalmente o grande nome do movimento, né, de abolição, enfim, os grandes nomes que lutavam pela libertação dos escravos, todo mundo aqui ouviu falar de Zumbi de Palmares, né? Todo mundo. Mas eu duvido, mas posso estar errado. Eu, pelo menos, não tinha ouvido falar de Luiz Gama, né? E a grande questão é que provavelmente o seu professor, eu falo isso porque eu sou professor de história, né? Eu amo história e admiro os professores de história. E eu sei que de repente você não falou, de repente eu não sabia, porque eu também não sabia. Eu também não sabia, tá? Eu sou um ignorante tentando aprender todo dia. Eu não sabia, e é possível que alguns sabiam, mas por alguma questão ideológica eu não falava. Mas dificilmente, né? Não é impossível, mas é possível. Não é impossível, mas dificilmente o professor de história disse para você que Zumbi de Palmares ele tinha escravos. Sabia disso? Né? O grande nome da libertação dos escravos é uma pessoa que tinha escravos. O Luiz Gama, eu vou ler um pouco que está ali, né? O Luiz Gama era um advogado e que lutava pelas vias legais, pelo direito dos negros, num contexto histórico, né, onde isso era quase impossível. Por que se fala tanto no primeiro e não se fala no segundo? Não é à toa. Existe uma intencionalidade que é aprendida desde lá da universidade e que leva a esse tipo de comportamento, favorecendo alguns personagens em detrimento de outros. Ok? Vamos lá. Como você interpreta essas questões aqui? Aqui nós temos uma outra reportagem, que são 2 meninas, né? Inclusive agora eu peguei ali na amarela, é uma hora de Pinheiros, e aí normalmente quando você se dispõe a acordar um pouco mais cedo, as cenas que você vê, né, às vezes na rua, aí dentro do metrô, são um pouco assim, inusitadas, digamos assim, né?
Aqui nós temos duas meninas, né? E a grande questão que eu quero separar é a seguinte: a manchete do jornal. Ou seja, teve um jornalista que ficou na universidade 4, 5 anos, não sei, e que escreveu essa reportagem aqui. E normalmente, sempre quando se diz assim, ó, a ciência prova, segundo estudos, a gente acredita que é uma verdade absoluta, né? Se você acha assim, cuidado. Então, olha só: mulheres são sempre bissexuais ou gays, nunca hétero, diz estudo. Então, segundo esse estudo, que pretende ser científico, provavelmente, porque a palavrinha mágica é o seguinte: Reverendo Gilson, eu estou discutindo com o Reverendo Gilson, ele defende uma linha, eu defendo outra. Na nossa discussão, normalmente quando eu quero vencer a discussão, eu tenho uma palavrinha mágica que eu uso. A ciência diz. Quando eu uso isso, aí acabou. Quem vai ser louco de estudar a ciência? Mas como eu sempre brinco, né? Quem aqui conhece a ciência? Alguém aqui tem um telefone da ciência? Eu vou colocar a mão aqui no celular roubado. Alguém tem um telefone da ciência que eu posso ligar para a ciência? Eu quero conversar com a ciência hoje à tarde. Alguém pode dar um telefone para conversar com a ciência? Não existe isso. O que existem são estudiosos, cientistas, alguns mais sérios, outros menos sérios, alguns honestos, outros menos honestos, que falam em nome da. Ok? Mas não existe a ciência. Para qualquer assunto que você me diz que a ciência prova eu te coloco um assunto que a ciência diz. Café faz bem ou faz mal? Segundo estudos, dá para a gente encher a igreja de estudos científicos que dizem que faz mal, mas também dá para encher de estudos que dizem que faz bem. Eu não estou dizendo que a ciência é relativa, eu estou só tentando levar você a refletir sobre o quão sacra ela é, se é que ela é sacra. A ciência não é inerrante, tá bom? E eu não sou cientista, tenho alguns amigos que são, e não quero relativizar, pelo contrário, né? Eu acho que eu estou fazendo um serviço quando eu olho para uma reportagem dessa e não a levo a sério. Quer dizer, então, que o estudo disse que mulheres são sempre duas coisas: ou bissexuais ou gays. Mulheres nunca são héteros. Como assim? E olha só que não precisa nem utilizar a Bíblia para desconstruir uma loucura dessa. A grande questão é que essa loucura muita gente acredita. Vamos lá. Isso daqui foi isso daqui eu bati a foto está no celular, enfim, de um amigo lá da Bahia, contemporâneo nosso no seminário, que na dúvida, sempre os pastores também têm grupo, né? Os pastores que a gente fica tirando dúvida, aquela coisa toda. E aí, um membro da igreja dele recebeu um convite, agora não do Dia dos Pais ou do Dia das Mães, mas da festa da família. Né? E ali, nesse convite, tem todas essas configurações de família. Família pode ser, proteger. Família pode ser o que você imaginar de família. E ele perguntava para a gente: como que eu procedo? A membro da igreja, lá no período da Bahia, tinha essa dúvida, foi tirar dúvida com o pastor. O pastor também, com uma certa dúvida, falou: como vocês procederiam num caso desse? Esses são desafios que eu creio que todos nós, todos vocês enfrentam, e nós devemos ter uma resposta onde tem ao mesmo tempo verdade e amor, como foi o conteúdo da oração do pastor. Continua, por favor. Como que você interpreta essas questões? Quando o Evo Morales foi conversar com o Papa Francisco, presenteando-o com uma cruz, só que uma cruz diferente. Na verdade, uma cruz entre aspas, não era uma cruz. Era uma cruz unida à foice e ao martelo. A cruz, o símbolo do cristianismo, mas uma amálgama, uma junção entre cruz e a foice e o martelo. Só nessa imagem a gente poderia ficar uns 40 minutos discutindo. Mas é só para mostrar. Vamos lá, continua. Isso aqui é de um livro de história. Aí você pode pegar, você chegar hoje na sua casa e pegar um livro de história, provavelmente, que fala sobre socialismo. Quando compara socialismo com capitalismo, aquele está um pouco longe, mas do lado esquerdo é o símbolo do capitalismo, do lado direito é o socialismo. E aí tem as descrições das características de cada um. Do lado de cá você percebe que está o patrão todo arrogante e é os funcionários ralando. E realmente, eu fui piano fábrica durante um bom tempo, trabalhei na Alstom, na Jubá, e é trabalho mesmo. A gente trabalha no chão de fábrica, é isso mesmo. A
A grande questão é do lado de lá, no socialismo. Todos estão, mostrando seus dentes de alegria, porque tudo ali é pacífico e maravilhoso. Será que é assim mesmo? Será que as coisas são assim? Você tem algum parente na Venezuela, ou algum missionário na Venezuela, que você possa ligar e falar se é assim desse jeito? Deus, você escolheu um país meio complicado. Mostra para mim um país que não seja complicado, que abertura, ou algum desses aí. Obviamente, não vejam na minha fala como um defensor do capitalismo, que não pode fazer críticas. O capitalismo merece críticas. Deve ser analisado da mesma forma, à luz das escrituras. Ok? Isso sem nenhuma dúvida. A grande questão é analisar o lado de lá, que é o nosso objetivo nessa manhã. Continua, por favor. Pode passar os três textos. Esses são os 3 textos. Creio que todos vocês já sabem, mas só para a gente reforçar, não existe neutralidade em absolutamente nada. Você sabe disso, né? O professor universitário não é neutro, o pastor não é neutro, o padre não é neutro, a Bíblia não é neutra. Não existe neutralidade num mundo governado por um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Só existem 2 possibilidades para o ser humano. Ou ele está numa relação de adoração a Deus, ou ele está numa relação de confrontação, de rebelião em relação a Deus. Ninguém é neutro em relação a Deus. Essa fala minha não é neutra. Eu tenho a intenção de despertar algumas coisas em vocês. Quando você sai daqui e compra a Folha de São Paulo, você pode ter certeza. Talvez você nunca a intenção de que ali tem um estudo puro e neutro das coisas, que não tem tendência. Não. Quem escreveu aquilo lá, escreveu escolhendo as palavras, os parágrafos, os assuntos, as fontes, para despertar algumas coisas em vocês. E assim tudo. E obviamente, esse estudo nosso não parte de um vazio, não. Eu quero ser, espero que consiga, eu sei que vai ter falhas, mas eu quero ser fiel às Escrituras Sagradas. Então, a gente separei 3 textos ali que vão nortear a nossa análise nessa manhã. O que já está norteando? Primeiro texto, muito conhecido, Romanos 12, 1 e 2. Você pode conferir na sua Bíblia, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, com 3 características: vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo caído. Não tome a forma, não conforme com esse mundo caído, mas transformai-vos, ou seja, que a sua mente tome a forma, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Para que experimenteis qual seja 3 coisas: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós temos um pressuposto direto sobre qual deve ser a referência para a forma como nós devemos pensar. Eu devo me esforçar com um culto agradável, eu inteiro, todo, corpo, alma, tudo, para agradar a Deus na forma como eu penso. Nós devemos experimentar a renovação da nossa mente. Eu lembro que quando o cara, alguns minutos atrás, quando o cara de bicicleta pegou no celular, passou uma emoção. E é uma emoção muito boa. Aí a gente vem na igreja, claro que Deus se tranquiliza. Porque se eu ficasse muito raivoso, aí o celular vai embora, aí eu não vou conseguir falar. Nós estamos no dia do Senhor, nós vamos, pela graça de Deus, experimentar ceia do Senhor. Então, miraculosamente, Deus vai dando paz no coração. E aí, o pastor faz uma oração, o outro irmão faz uma outra oração. Nós cantamos 2 cânticos. E tudo isso vai moldando a nossa vida, pela graça de Deus. Lívia, minha esposa, já fez, ela ajudou lá para fazer desefetivar lá o celular. Mas pela graça de Deus, quando eu ouço algumas coisas, a minha mente vai sendo moldada por isso. Quando eu ouço outras coisas, a minha mente vai sendo moldada por isso também. Eu lembro de um livro especial, estou tentando terminar de ler, é um livro do James Smith. O nome do livro é Você é Aquilo que Você Ama. E aí ele fala sobre as liturgias. Ele fala que o homem é um ser fundamentalmente litúrgico.
Né? Filósofo sempre tem que, né, colocar essas palavras difíceis, né? Mas ele explica, assim, é muito interessante. O homem, nós somos seres litúrgicos. O que isso quer dizer? Nós somos seres que são moldados a partir das liturgias às quais nós nos submetemos. Ou seja, exemplos. Quando a gente vai para um shopping, existe todo um ritual. Né? Quem mora no shopping sabe certinho o tipo de cheiro que tem nos lugares, a música, se é alta, se é baixa, as lojas que tem que estar no comecinho para meio que te orientar, as lojas que tem que estar no final do shopping. Existe todo um ritual. Você normalmente é inconsciente isso por parte de quem consome, mas dificilmente, eu sei que vocês são controlados, né? Mas dificilmente você vai no shopping querendo comprar nada e sai sem nada. Existe toda uma liturgia que vai em você inconscientemente te condicionando a pelo menos desejar alguma coisa. Né? Claro que nesse caso os homens são muito mais controlados, as mulheres são completamente descontroladas. É brincadeira, é só assim dormir. Né? Outro exemplo, né? Filmes. Eu sempre dou esse exemplo. Filmes. É impossível, na minha opinião, alguém, por exemplo, assistir A Profecia, ou então Exorcista, e no final se ajoelhar com um sorriso no rosto e falar: Senhor, muito obrigado por essa experiência. Não dá, não dá. É o contrário. Aquele filme lá machuca, gente. Eles assistiram quando eu era adolescente. E machuca, faz mal. Porque toda a liturgia, né? As mudanças de cena, as falas, a música por trás, enfim, aquilo a expressão que ele usa é: vai descalibrando o seu coração para longe de Deus. E o culto é o contrário. O culto calibra o seu coração para perto de Deus. E esse calibrar do coração tem a ver, inclusive, com a forma como você pensa. Música e por aí vai também, tá? Existem sempre essas coisas. Nós somos seres litúrgicos. Fazendo uma conexão, nós devemos experimentar a renovação da nossa mente. E o outro texto, que o Coríntios nós já lemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus, quando Cristo faz o resumo da lei, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, daquilo que existe mais profundo no seu ser, de toda a tua alma, de todo o seu ser também, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu quero frisar o que eu coloquei: de todo o nosso entendimento. É levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Esse é o nosso desafio. Tá? Então, esses são os nossos pressupostos que nós vamos nos esforçar para reger a nossa análise do marxismo cultural. Vamos lá. Um vídeo de 4 minutos, preste atenção, por favor. And it's impossible to be wrong. We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go to whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize some resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you, okay? Like, yeah. Nice to meet you. Oh, that boy. Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I would be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you suddenly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be?
I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go on my way and tell you, no, you're wrong. I'm just like, oh, okay, you're also 37 years old. If you feel 7 at heart, then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point, and somebody's going to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say, so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't agree. If you truly believe you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, and that's wrong to believe it. So, I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or It's surely hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly he is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions in actual life? Eu não sei se todos conseguiram acompanhar, né? Acho que não, fica um pouco difícil, mas depois eu entendi o texto com o reverendo, e ele passa para vocês, tendo interesse. Mas ali numa universidade de Washington, né, é dali que vão surgir os jornalistas, dali que vão surgir os cineastas que vão fazer filmes que vocês vão se emocionar. Dali que vão surgir os professores que vão ensinar vocês, todos nós. Dali vão surgir os produtores de cultura, e nós somos consumidores de cultura. É dali que vai surgir a turma que vai moldar a cabeça da sociedade no geral. E ali então tem um repórter que vai fazer um teste, né? E ele chega nas pessoas e fala, chega para o menino e fala, se eu dissesse que eu sou uma mulher, o que você diria? Se é bom para você, vai fundo. E se eu dissesse que eu sou uma criança de 7 anos? Muito estranho, mas se você se sente, quem sou eu para falar que você não tem 7 anos? Vai. E se eu dissesse que eu sou uma chinesa de 2 metros de altura? Você não está fazendo mal para ninguém, então, se faz bem para você, vai fundo. Né? Olha só, e aí no final é interessante que ele fala assim, não deveria ser difícil, eu vou usar o meu exemplo, né? Dizer, vocês estão olhando para mim, não deveria ser difícil, ao olhar para essa figura aqui, saber que eu sou um homem, eu sou branco, ou mais ou menos isso, eu tenho 1 metro, mais ou menos, você pode até errar, mas eu não tenho 1,50 m e também não tenho 2 metros de altura. 1,76 m, 77. Eu sempre gosto de pensar que eu tenho 1,77 m, mas dizem que eu tenho 1,76 m. E estou pesando, né, 96, 97 quilos. Não deveria ser difícil. Aí ele fala, mas claramente é. E aí no final tem uma sacada muito interessante. Se essas pessoas têm dificuldade para responder questões óbvias, que um homem é homem, que uma mulher é mulher, né? O que dirá das perguntas difíceis e fundamentais da vida? Se esses caras, eles são relativistas para responder coisas óbvias, imagina só quando perguntar assim, existe vida depois da morte? Existe céu? Existe inferno? Será que Deus existe? Ou são vários deuses? Ou são deuses? Se o óbvio, o claro, o explícito, aquilo que é dado para você, se relativiza, imagina só
só quando falar, por exemplo, do propósito da vida. E são esses caras que vão produzir cultura que vocês, que nós, vamos consumir. Se eu não tiver um olhar bíblico sobre a realidade, eu vou engolir esses camelos aí e mais. Eu vou trazer esse lixo para dentro da igreja e começar a pressionar o pastor para começar a adequar o ensino bíblico ao ensino desse lixo cultural. Está dando para entender? Tá? Eu normalmente, nos livros que eu tenho nessa palestra, não quero cometer aqui, espero não cometer, eu demoro um pouco mais no início, e eu não quero fazer isso muito agora para falar tanto. Eu vou falar rápido de marxismo, um pouquinho de marxismo cultural, e um pouquinho de marxismo, bastante marxismo cultural, um pouco de Gramsci e fazer as comparações, que de repente é o centro da palestra. Então vamos lá. Você já ouviu falar isso? Perdão, você já ouviu falar disso? Cosmovisão, né? Esse esforço que nós devemos ter para enxergar a vida a partir da lente das Escrituras, ou das lentes das Escrituras. Eu quero falar muito sobre isso, eu quero destacar o seguinte: cosmovisão, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Cosmovisão tem a ver com aqueles princípios, aqueles fundamentos que nos são passados de geração em geração, nas escolas, na escola local, enfim. Cosmovisão tem a ver com isso. Informação que você recebe e que influencia a forma como você pensa. Tem a ver com isso. Mas a cosmovisão não está fundamentada principalmente no aspecto teórico. Ela fundamentalmente está enraizada no coração do ser humano. Né? Um cara que escreveu muito sobre isso, que é um dos autores assim, referenciais, é um cara chamado James Sire. Né? Escreve James Sire, acho que ele morreu há pouco tempo atrás. E ele, no primeiro livro que ele escreveu, o Universo ao Lado, o baita do livro, ele localizava a cosmovisão mais no aspecto teórico. E aí, continuando a estudar, ele escreve outro livro chamado Dando Nome ao Elefante, da editora Molegismo. E aí ele fala assim: gente, eu cometi mais ou menos assim, eu cometi um pequeno erro. Cosmovisão tem a ver com o aspecto teórico, é óbvio, tem a ver com os princípios que você acredita, e são esses princípios que você acredita que vão fazer com que você pense a vida do jeito que você pensa. Mas cosmovisão, ela tem mais a ver com, fazendo essa comparação, ali tem uma lente e um olho. Cosmovisão tem a ver com a lente, só que principalmente tem a ver com o cristalino do seu olho. O óculos você pode tirar e colocar, você tem um certo controle. A lente também você pode tirar e colocar. Você tem um certo controle sobre a sua lente. Agora, se você pegar o seu olho e retirar, você vai fazer violência a você. Eu enxergo todo mundo, mas eu não enxergo o meu olho. É inconsciente isso daí. Está fundamentado no coração. Ou seja, para existir uma mudança cosmovisional, uma mudança na sua maneira de pensar que seja profunda, tem que existir conversão espiritual. Não é só, quer mudar a sua maneira de pensar? Pastor, deixa de ler esses livros e passa a ler esses. É importante, tem que ler mesmo. Agora, mais do que isso, tem que existir uma intervenção sobrenatural na vida da pessoa, para existir mudança cosmovisional. Porque no meu coração, ou eu tenho Deus, ou eu tenho um ídolo. Se Deus está no meu coração, a ideia é que eu vou começar a pensar a realidade a partir do ponto de vista de Deus. Mas se eu tenho um ídolo no meu coração, um ismo humano, pode ser o ismo que for, né? Comunismo, feminismo, machismo, o que for, é esse ídolo que vai ditar o que eu devo fazer, como eu devo pensar, o que eu devo comprar, como que eu devo gastar o meu tempo, como que eu gasto o meu dinheiro. É o que está no nosso coração que dirige a nossa vida. Tá? Guarde isso aí, vamos lá. Pode passar bem, deixa eu ver aqui. Pode passar rápido isso aí. Pode inclusive ir para o próximo. Até no que eu já falo isso aí. Deixa eu pro Tom. Antes disso, são três coisas: o marxismo utópico, o marxismo e o marxismo cultural. Vou tentar ser rápido. O marxismo utópico, ele surge ali da passagem do século XVIII para o século XIX. Ali existiu, vocês devem se lembrar, da Revolução Industrial. Né? O mundo anteriormente era um mundo criado pelo feudalismo. O feudalismo era a forma de obtenção das riquezas. No feudalismo, quem tem terra tem poder, tem dinheiro. O
capitalismo é diferente, né? Tem dinheiro que vai ter realmente poder. Mas o mundo, então, ele vivia, economicamente falando, uma economia agrária. Existia produtividade, mas a produtividade não era nem de longe tão intensa como seria na Revolução Industrial. E normalmente os estudiosos marcam a Revolução Industrial como sendo aquele evento que vai dar início, né, a esse último tipo de capitalismo, ou melhor, penúltimo tipo de capitalismo. Ok? Ali na Europa começaram a surgir alguns pensadores, alguns ingleses, como Robert Owen, Charles Fourier, na França, que eram os nomes que estavam no slide anterior. Eles começaram a olhar para a sociedade e fazer algumas críticas ao iniciante capitalismo. Só que era uma crítica assim, não era para acabar com o capitalismo. Tanto é que alguns ali eram donos de fábricas. Mas eles falavam assim: vamos tomar cuidado com as classes menos favorecidas. Vamos olhar um pouquinho, vamos ajudar as pessoas. Vamos fazer um banco, mas não só para ganhar muito dinheiro. Um pouco desse ganho de dinheiro vamos ajudar os mais pobres. Eram críticas que eram feitas ao iniciante capitalismo, mas ninguém pensava em exterminar o capitalismo e transformar a sociedade em todo mundo igualzinho. Tá? Marx, lá no século XIX, ele olha para esses estudiosos, Charles Fourier, Robert Owen, enfim, e fala assim: eu concordo em partes com vocês. Realmente a gente tem que fazer algum tipo de reparo nesse capitalismo. Mas desse jeito que vocês estão pensando, nunca vai dar certo. Vocês têm que ser mais radicais. Então, Marx chama esses estudiosos de socialistas utópicos. Né? Utopia é uma palavra que dá bastante discussão, mas utopia basicamente, né, é um lugar que não existe. Utopia é um sonho translocado, é um sonho impossível de ser realizado. Algumas pessoas, né, os não cristãos, eles dizem que o que deve guiar a sua vida? É uma utopia. Você nunca vai alcançar. Mas se a gente for viver a vida só, né, comendo, bebendo, dormindo, acordando, trabalhando, a vida não tem graça. Então inventa um sonho, inventa uma utopia, mesmo que seja mentira, para guiar a sua vida. No final você vai morrer, não tem céu nem inferno, então acredita aí numa utopia qualquer, só para deixar um pouquinho mais colorido. Isso parece para alguns interessantes, mas é uma loucura, né? É uma desgraça, literalmente. Então Marx, voltando a Marx, olha para esses críticos do inicial capitalismo e fala: vocês têm até algumas nuances de socialistas, mas vocês são utópicos. Eu não vou fechar com vocês. E aí Marx tem o seu próprio, né? A gente vai conhecer posteriormente como... Eu vou tratar esses três termos aqui como sendo sinônimos. Eu sei que eles não são perfeitamente, mas eu vou tratar como sendo sinônimos. Marx vai criar o que depois vai ser conhecido como socialismo, comunismo e mais tarde também como marxismo. Marx fala assim: eu não sou um socialista utópico. Eu sei que esses caras, o projeto deles não vai dar certo. Agora eu sou o dono do socialismo científico. Ele se intitula como o detentor, o grande mentor do socialismo científico. Porque se tem ciência, vai ter verdade necessariamente. No século XIX, esse era um pensamento assim que entrava até em mim. Se tem a chancela da ciência, é verdade. Se não tem a chancela da ciência, então é mentira. Quando você leva isso para dentro da igreja, até fora da igreja é perigoso. Você mata a fé. Porque muito a ciência em si é uma bênção. Deus é a grande fonte da verdadeira ciência. Mas quando você começa a divinizar a ciência, aí ela é um livro para você. E aí você vai deixar de acreditar, inclusive, em milagres, obviamente. Você não prova milagres pela ciência. Fechando parênteses, voltando. Então você tem os socialistas utópicos, aqueles que fazem críticas bem mornas, e aí agora você tem, né? Antes tem lá o Pierre Proudhon para fazer um comentário, aí Marx vai criar o seu próprio socialismo, o socialismo científico. Por que eu deixei o Proudhon no final? Porque ele é o grande pai. Eu sei que depois que a gente começa a trabalhar e viver a vida, a gente deixa de acreditar nessas bobagens. Por isso que é bom a gente sofrer um pouco. Por exemplo, agora eu não vou ficar mais esperando o Uber olhando no celular. Você pode deixar que eu não vou. Ou se ficar, eu vou ficar olhando para lá e para cá. Não precisava ter sofrido, mas enfim, na minha experiência foi assim. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente tem 12, 13, 14, 15, 16, até 18, eu sei que hoje adolescente você vai até aos 20 e poucos, sei lá, diz, né? Claro que é uma mentira, sei lá. Alguma linha da pedagogia diz que a adolescência vai até aí. Claro que você pode acreditar, até porque eu não diz isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente é muito jovem, a gente quer mudar o mundo. A gente quer fazer, a gente tem sonhos mirabolantes, a gente não entende nada de economia, mas a gente quer
Nós somos os donos, né, das soluções mágicas para a economia do Brasil, essa coisa toda, né? Aquela coisa que você já deve ter ouvido. Né? Antes de querer mudar o mundo, tenta arrumar o seu quarto primeiro. Depois de arrumar o quarto, a gente começa a tentar mudar o mundo. Né? Eu falo isso sobre mim mesmo. Eu arrumava nem o meu quarto, mas criticava meu pai, criticava minha mãe, pai, isso não está me ensinando bem. Hoje eu vejo, né, quando meu pai foi paciente, eu mereci umas chineladas, né? E quando eu era ignorante. E normalmente o ignorante se vê como sábio. Né? Normalmente o sábio se vê como. O verdadeiro sábio se olha e fala, eu sou ignorante. Mas quando você é ignorante, você já se sabe, exatamente o contrário. Esse tipo de pensamento, transformar o mundo, deixar tudo igual, a autoridade é uma coisa ruim. Rebele-se contra os seus pastores, rebele-se contra os seus pais, rebele-se contra os policiais e as autoridades. Né? É um pensamento que dá uma arrepia. Quando eu era adolescente, eu até arrepiava. Colocava um rock and roll assim para ouvir, ou vamos mudar o mundo. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Na verdade, piora a situação. E por que eu estou falando disso? Eu lembro da minha juventude, e creio que alguns de repente podem ter, ou já tiveram algum tipo de simpatia, uma filosofia chamada anarquismo. Né? O grande pai, um dos grandes pais do anarquismo, foi esse sujeito, que Pierre Proudhon. Criou um banco popular para oferecer empréstimos abaixo dos juros, até aí você pode conversar sobre isso. Defendia a autonomia da classe operária na organização da luta contra a exploração. Afirmava que a propriedade privada era um roubo, esse é o título de um livro dele. E mais, que Deus é o mal. E ele defendia o igualitarismo. Né? Basicamente, o pensamento básico do anarquista é que toda autoridade em si ela é ruim. O mal reside na autoridade. Biblicamente, qual é a fonte da autoridade? O próprio Deus. O pastor só é autoridade, não absoluta, mas relativa, se ele estiver de acordo com a palavra. Autoridade do pastor, autoridade do presbítero, a autoridade da fala de qualquer membro, ela só tem autoridade desde que exista sintonia com a palavra. Não existe mais sintonia e perde a autoridade. Né? Então, a grande fonte da autoridade é o próprio Deus. Se eu acho que a autoridade em si é algo ruim, eu vou ter que negar Deus. E olha só, a afirmação é forte. Deus é o mal. E tem gente que gosta, às vezes, faz aquelas perguntinhas, mas será que não dá para ouvir um pouquinho de cristianismo com anarquismo? Como assim? Você vai ouvir opostos. Né? E depois disso tudo, por favor, o último, surge o que nós chamamos de marxismo, que é uma visão baseada, obviamente, nos escritos de Karl Marx. Marx foi influenciado por vários teóricos, aqui eu vou destacar dois, tá? Dois que são muito importantes. Ele é influenciado por Hegel e por um outro cara, que tem aqueles nomes diferentes para nós brasileiros, né? O Ludwig Feuerbach. Do Hegel, preste atenção, do Hegel, ele pega um lado, que é ele traz um conceito, que é o conceito da tese, síntese e antítese. A ideia basicamente é o seguinte: como que a realidade funciona? Falando de uma maneira assim, muito no chão. Como que a realidade funciona? Hegel dizia que a realidade ela caminha quando existe uma tese, um pensamento inicial, alguém contrapõe essa tese com um pensamento contrário, da briga entre a tese e a antitese vai surgir uma síntese. Essa síntese é a nova tese. Alguém vai contrapor essa tese com a antitese, e dessa briga entre a tese e a antitese vai surgir uma síntese. Tá? É como se você achasse que as coisas, né, na vida são resolvidas assim. Alguém lança um pensamento, aí eu discordo desse pensamento. Da briga do pensamento com uma linha, vai surgir um outro pensamento e assim a realidade continua. A grande questão é que Hegel achava que, no início, foi isso que eu sei que domingo de manhã é complicado, né? Não sei se você tomou café comigo, eu fico ouvindo essas coisas, é meio complicado, mas eu vou tentar ser rápido. Hegel era um literalista. Então ele acreditava que no início foi a ideia, o espírito que gerou a matéria. Marx fala o seguinte: não, ele não acreditava em Deus, então foi a matéria que deu origem ao espírito. De Hegel, o Marx pega essa ideia, né, de que a história é o caminho como? Da briga, da tensão entre as coisas. Não é à toa que, por exemplo, se você perguntar qual é o motor da história, o que faz a vida girar? Para Marx é a luta de classes.
A luta entre os ricos e os pobres. A luta entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Se você tentar entender, por exemplo, como se deu a reforma protestante no século XVI, e perguntar para um historiador marxista, falando de forma geral, ele vai te responder que não foi nada de reavivamento espiritual, oração. Não foi, alguns dizem, né, alguns exagerados dizem lá que a reforma só aconteceu porque Lutero queria casar, né, com a Catarina Mombora, enfim. Nada disso. A reforma protestante, que vocês ficam comemorando dia 31 de outubro todo ano e acham que foi um reavivamento espiritual, nada disso. Ela foi simplesmente uma ressonância da materialidade. Uma linguagem mais tranquila, ela foi o quê? Ela foi o resultado de interesses econômicos. Já que no feudalismo quem mandava era o dono de terra, e agora a sociedade está ficando capitalista, o católico olha para o burguês e fala assim: ó, o católico, na teoria, ele é contra a usura. Ele é usura? Empréstimo a juros. A Igreja Católica condena isso até hoje, embora ela fosse a grande detentora de terras, né? Mais de 2/3 da terra dentro da Europa toda era da Igreja Católica. Mas o discurso era contra a usura. Calvino tinha um pensamento diferente. Calvino deixava bem claro que o empréstimo justo, o empréstimo feito, sendo cobrados juros justos, não tem nenhum problema. E aí os burgueses vão para onde? Vão para o calvinismo, né? E aí eles começam, na opinião de Marx, ó, o modo de economia está mudando, então a religião também tem que mudar. E aí deixa eu só explicar essa questão de Calvino. Ele dizia basicamente o seguinte: Reverendo Gilson, ele está passando por dificuldades financeiras. Ele foi despejado da casa dele, a família dele está passando fome. E ele chega para mim e fala: Gilson, estou precisando de 5 mil reais. Para Calvino, eu empresto sem juros. Juros de conotação social, empréstimo de conotação social sem juros. Reverendo Alexandre também chega para mim e pede dinheiro, só que a situação dele é diferente. Reverendo Alexandre, ele não é pastor, ele é empresário. Ele tem 2 fábricas e quer abrir uma fábrica no Canadá. E fala: ô Luiz, teria como você me emprestar, sei lá, $1 milhão? Tudo bem. Você vai pagar quanto? Como você vai pagar? Em 5 anos. Nesse caso, o Calvino deixava bem claro que eu posso cobrar juros. Por quê? Enquanto eu empresto $1 milhão e ele vai ficar 5 anos ganhando em cima disso, ele vai ter a terceira empresa dele. Isso é bom, já é emprego, isso é bom demais. Eu não faço nenhum tipo de mal se dentro desses 5 anos onde ele vai ganhar, eu ganho também um pouquinho. Juros justos, tá? Só para fechar esse aspecto financeiro. E onde que Calvino vai buscar essas implicações? Na Bíblia. Ele se esforça para entender a questão de empréstimos e juros na Bíblia. Não é nem no mesmo humanista e nem algum tipo de intenção. Fechando parênteses e voltando. Então, Marx pode passar para a próxima. Olha só como ele entendia a realidade. Aqui eu sei que tem muitas informações, tenta pensar no lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. Aqui você tem a infraestrutura e a superestrutura. Guarde só isso. E ali está escrito que a infraestrutura ela determina a superestrutura. Traduzindo em miúdos, o que é a infraestrutura? É a economia. O que determina religião, cultura? O que determina a sociedade? O que determina a educação? É a superestrutura. É a economia que explica tudo o que acontece em cima. Então, é a realidade econômica que vai determinar a forma como você pensa, inclusive as igrejas que você escolhe. Tá? Basicamente, de uma maneira muito rápida, é isso. A infraestrutura é que determina a superestrutura. É a infraestrutura que determina também as leis. Né? Quando você vê leis mudando, favorecendo esse ou aquele, é porque, segundo o marxismo, existe uma causa econômica que vai condicionar no início e vai determinar no final essas mudanças. Por isso que Marx, no livro pequenininho, talvez o mais conhecido dele, que é o Manifesto Comunista, dá para você ler bem rápido, lá está escrito, em determinado contexto, aquela frase famosa, talvez seja a frase mais famosa dele: a religião é o ópio do povo. Ópio é a droga. Né? A religião é a droga do povo. Essa frase tem que ser interpretada, eu sei. Essa frase está dita dentro de um contexto que eu sei disso. Mas não dá para negar
que existe ali uma crítica frontal e contundente em relação a toda a estrutura sobrenatural, a tudo aquilo que é sobrenatural. Tá? Então, aí, uma das ideias que perpassa esse tipo de análise é a seguinte: quando você é criança e tem medo, você corre para quem? Os pais. Quando você é adulto e tem medo, você corre para quem? Embora isso venha com de teoria freudiana aí. Quando você é adulto e tem medo e tira o seu chão, você corre para Deus. Mas Deus não existe. Então você inventa um Deus para correr atrás dele. A religião é a droga. Isso está lá, eu sei que está dita dentro de um contexto, mas perceba, né, um tipo de teoria que às vezes as pessoas querem fazer comunhão com o cristianismo. Então, passando um pouquinho mais, pode passar. Eu não vou. Aqui, uma pergunta importante. Sistemas são. Isso aqui dá pano para manga, tá? A gente está colocando uma gota no oceano, isso aqui eu estou razoando superficial. Depois na bibliografia você pesquisa por você mesmo, a gente pode trocar e-mail, eu quero aprender com vocês. Mas o marxismo, como uma teoria econômica, ele foi implantado em diversos países. Tá? Ele foi implantado, por exemplo, na Coreia do Norte. Vou pegar do final do século XIX, ele foi implantado na União Soviética, a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Vietnã do Norte, na Coreia do Norte, foi implantado em Cuba, tem mais países que eu estou esquecendo, em alguns países do leste europeu, na antiga cortina de ferro, todos os países do leste europeu que estavam sob o domínio da União Soviética, algum tipo de marxismo de comunismo foi implantado, e recentemente em alguns países da América Latina, de uma maneira um pouco mais clara na Venezuela. Mas você tem na Bolívia, se você já estudou, se você conhece alguém que está na Bolívia, você sabe que ali culturalmente nós temos em quase todos os países da América Latina, culturalmente, tá? Mas economicamente ele foi testado nesses países. Isso aí sem discussão. A pergunta é, eu sei que é uma pergunta, o assunto é complexo, eu vou fazer uma pergunta bem superficial. Mas qual foi o resultado? Eu nem vou entrar agora nos milhões de mortes, tá? Não vou entrar nisso agora, não. Estou falando só do ponto de vista econômico. Eu sei que quando eu faço a pergunta, tem um certo que eu não sou econômico. Mas do ponto de vista econômico, foi um total desastre, no final das contas. A União Soviética teve lá um período, né, ali da metade do século XX, onde existia aquele confronto, né, com os Estados Unidos, e ela teve, né, inclusive ajudava bastante o mundo. Mas hoje, como você vê, o resultado de tudo isso, em termos econômicos, foi um total desastre. Desastre. Não sei se tem algum economista aqui, não sei se tiver algum economista, eu quero até perguntar se você, nos seus 4 anos, ou 5 anos de faculdade de economia, você chegou a estudar profundamente a escola austríaca, por exemplo, que é uma maneira de entender economia sem ser marxista. Porque se você estiver no curso de economia, você vai estudar, claro, vários teóricos, vários economistas, mas você vai ser colocado em suas mãos pelo menos metade de livros que ainda acreditam nisso aqui. E, por exemplo, a escola austríaca, que é uma escola que guia outro tipo de análise econômica, ela deixa bem claro que isso aqui é loucura. Isso aqui sempre vai gerar pobreza no mínimo. E a pergunta que eu faço, que eu coloco é a seguinte: se você acha que o marxismo é simplesmente uma teoria econômica, então acabou. A gente acaba a palestra e acabou. A grande questão é que tem gente que fala assim: isso é mais do que uma teoria econômica. O marxismo é uma visão de vida. O marxismo te explica, e eu vou deixar isso claro no final, o marxismo te explica quem é você, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. O marxismo tem uma soteriologia, ele explica como você é salvo. O marxismo tem uma antropologia, ele explica quem é o ser humano. O marxismo tem, eu creio que ele não tem uma pneumatologia, mas ele tem uma escatologia, isso ele tem. Ele fala para onde você vai. O marxista, ele acredita no céu. O céu vai existir.
quando não existir mais essa crença doida em Deus, quando não existir mais propriedade privada, quando não existir mais Estado, e entre outras coisas, quando não existir mais a família tradicional, eu coloquei aquele vídeo lá por acaso, quando não existir mais nada disso, aí você vai ter uma sociedade pura, perfeita, onde todos serão iguais. É a escatologia marxista. Então, olha, voltando. Você acha que o marxismo é só uma teoria econômica? Então você desculpa, então acabou. Mas aí que surge o termo marxismo cultural. A ideia é que é o seguinte: como que essas pessoas, quem plantou o marxismo, por exemplo, em Cuba, os dois grandes nomes da liberdade, né? Fidel Castro e Che Guevara, que de liberdade não tinham absolutamente nada. Discorda deles para ver. Tira na cabeça, literalmente. Discorda dos dois para ver. A história mostra isso, eu estou inventando. Como que acontecia a revolução dentro do pensamento marxista clássico? Pegar em armas e tirar quem está no poder à força. Então era assim, fazer a revolução à força. Hoje esse discurso já não cola muito mais. E aí eles começaram a pensar o seguinte: gente, a gente tem que continuar acreditando na revolução, mas o método tem que ser outro. Hoje ninguém vai ficar pegando em arma para tirar. Até porque quem está no poder que tem mais as armas. Então como que eu faço a revolução? Eu mudo a maneira da turma pensar. Eu tomo as escolas. Primeiro, eu tomo as universidades. Porque é dali que vão surgir as pessoas que vão educar os seus filhos. Então quando você coloca o seu filho de 5, 6 anos na escola, ele vai ser educado dentro de alguns valores específicos. Né? Existe o discurso, né? Eu lembro que na minha época eu colocava filhos, eu não sei exatamente qual que era a idade, mas eu entrei um pouquinho depois, né? Por exemplo, na minha época eu entrei no pré. Hoje tem jardim 1, jardim 2, maternal, né? A minha escolha é maternal, enfim. Existe, aí você fala sobre isso, porque você está falando isso, não é bom colocar as crianças na escola desde a mais tenra idade? Pode ser bom. Pode não ser bom, não sei. Depende da escola, quem está ensinando lá. Eu não consigo cravar 100% que é sempre bom. Cravar, não tenho nenhum dado que pode me ajudar a falar assim, ó, é sempre bom. Eu não sei. Você já leu os livros que os seus filhos estão lendo? Você já leu as apostilas? Você sabe qual é, por exemplo, se você já conversou com a diretora da escola, os seus filhos, para saber qual que é o método pedagógico que eles acreditam, que como uma pessoa aprende. Mais do que isso é só a ponta da iceberg. Mais do que isso, você já conversou, de novo, estou buscando professor, eu amo a escola, eu sou professor, e eu amo isso aí. Mas você já conversou para saber quais são os valores que têm sido passados, o que é certo, o que é errado? Isso aí não é o objetivo da palestra, mas se eu fosse colocar livros que são escritos para crianças de 10 anos de idade, vocês vão ficar esclarecidos. Depois, quem quiser, eu posso mandar por e-mail. Mas isso está em livro de criança, está em livro de criança. Lançado no Brasil, tá? Não é lá fora, no Brasil. Mas isso ensina para criança, para a criança ler isso. E aí, algumas coisas não dá nem para colocar aqui. Algumas não dá para colocar, são impronunciáveis. Né? Então, agora a revolução é feita na mente. Eu tomo as universidades, dali vão surgir os produtores culturais. Então, quando você liga a televisão, você tem uma turma que é educada nisso daí. Quando você vai às livrarias, muitos livros, isso daí. De forma que você vai ser marxista. 2 ou 3 gerações educadas nesse sistema, você vai pensar, mesmo sendo cristão, você vai pensar como um anticristão sem saber. Essa é a prática, tá? Então esse é o resumo que eu faço, que eu não preciso ler o resto que está ali, que é basicamente o que eu estava falando para vocês. Será que existe marxismo cultural? Pode passar todos, o reverendo. Tem gente que duvida que existe marxismo cultural. Você for para a internet e fala assim, isso é uma viagem. Né? Isso aí é uma coisa que é teoria da conspiração, essas coisas todas. É claro que existe marxismo cultural. Aí você fala assim, essa é a sua opinião. Não. Quando você pega alguns autores, por exemplo, por que eu falo que existe marxismo cultural? Primeiro, existem analistas de diversas áreas que trabalham com esse conceito. Pastor Batista, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, o Roger Scruton, Thomas Sowell, são alguns estudiosos de primeiro calibre que têm a certeza que existe
marxismo cultural. Ou seja, a tentativa de fazer uma revolução no comportamento da sociedade via cultural, não agora pegando Marx. Okay? É um fato que, por exemplo, Gramsci, o Louis Althusser, são os representantes da escola de Frankfurt, e todos aqueles autores que eu coloco ali, eles são marxistas. E eles dizem que a revolução tem que acontecer na forma de você pensar. E aí eu tenho algumas citações, eu não vou fazer todas as citações, eu quero fazer a citação do próximo slide, que é a maior de todas, mas eu quero que você tenha paciência, por favor, tá? Paciência para suportar a minha leitura. Olha só o que está escrito ali. Isso aqui eu tiro de um livro, todas as fontes estão ali, tá? Com a página toda. E eu tenho esses livros, depois eu posso bater uma foto e mandar para vocês. No livro do Paul Singer, O que é Socialismo Hoje, está escrito o seguinte, vou ler só a primeira que é grande aqui. A luta pelo socialismo torna-se assim uma prática de libertação. O seu objetivo imediato é antes transformar o poder do que propriamente conquistá-lo. Olha só, ele que está falando isso. Eu quero conquistar agora, eu quero transformar. Continuando. Dessa maneira, o socialismo acabará sendo implantado à medida em que a frente política revolucionária for capaz de destruir as estruturas autoritárias nas mais diversas instituições. E onde estão essas estruturas autoritárias? Ele deixa bem claro: no Estado e nas empresas, nas escolas e nos centros científicos, nos sindicatos e nas forças armadas. Qual é o próximo? Nas igrejas e nas famílias. Ele que diz. Isso significa também que o âmbito da luta pelo socialismo é muito maior que o plano político convencional. Não é só eleição. Eleição é ponto de iceberg, tá? Não é só o poder do Estado que tem que ser transformado, mas todo o poder exercido autoritariamente. Olha o exemplo que ele dá: do patrão na empresa, do professor na escola, do oficial no exército, do padre na igreja, do dirigente no sindicato ou no partido, e por fim, mas não por último, o que está escrito? Do pai na família. Essa palestra dele no seminário, era uma semana teológica, e ela é um pouco mais extensa, eu dou alguns dias. E aí tem, assim, deve ter uns 6 slides só com citações. Então, se algum irmão tiver dúvidas sobre isso, depois eu envio por e-mail. Eu vou fazer só essa citação por questão de tempo, só por isso, tá? Só essa citação. Mas aqui fica claro, não é o pastor que discorda do marxismo que escreveu isso. É o próprio marxista assumindo que é isso que a gente quer. É inverter o poder em todas as instâncias onde tem cheiro de autoritarismo. Na empresa, no comércio, na fábrica, na igreja, na família, em todas as instâncias. Mudar a maneira de pensar. Eu mudo a maneira de pensar, não preciso nem pegar em arma. Porque eu já conquistei o seu coração já. Então agora você dá a sua vida por causa disso. Tá bom? Você dá a sua vida. Eu recentemente, eu não vou citar nomes, eu sei que está gravando, um pastor, com aspas ou sem aspas, ele defende que dentro da igreja as pessoas têm que tomar consciência de que eles devem fazer revolução na igreja. E se tiver que subverter o poder na igreja, isso deve ser feito. Aqui de São Paulo. Não vou citar nomes, ok? Ou seja, isso entra na igreja. De forma que se eu for ingênuo de achar bom, mas eles querem só, né, deixar tudo igual. Gente, não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Vamos lá, reverendo, por favor. Antônio Gramsci, falei um pouco dele, né, esse senhor aí, sujeito inteligente, o sujeito que produziu, em termos de literatura, né, literatura engajada, marxista muito, né, e ele produziu muito quando ele estava preso. Ele viveu ali no tempo de Mussolini, né, na Itália, o famoso fascismo, né, que é o culturismo, que não é o objetivo, não é o objeto do nosso estudo aqui, mas ele foi preso quando Mussolini exercia o seu poder, e na prisão ele escreveu as suas principais obras, tá? Principalmente o Cadernos do Cárcere e Diários do Cárcere. Então, se você quiser ter acesso ao pensamento de Antônio Gramsci na fonte,
leia principalmente essas duas voltas. Pode passar para frente, por favor. Isso daqui também não vou. São três que alguém pode falar assim, ó, pastor, com todo respeito, mas eu acho que você não deve ter. Gramsci não é o grande representante do marxismo cultural. Acho que você está equivocado. Bem, se eu tiver, eles também estão. E os três ali são historiadores fundamentais, até para quem não é marxista como eu. Né? Por exemplo, Eric Hobsbawm, um dos grandes nomes da historiografia marxista. Sujeito muito inteligente. Tive que ler muita coisa dele na faculdade. E um cara que tem muitas análises interessantes. Mas segundo Eric Hobsbawm, olha só o que ele diz. Gramsci foi um filósofo extraordinário, talvez um gênio, provavelmente o mais original pensador comunista do século XX na Europa Ocidental. Ou seja, é ele mesmo assumindo. Né? É um nome importante, fundamental dentro da historiografia marxista, que deixa bem claro que eu não estou inventando quando eu falo que Gramsci é um sujeito fundamental. Se você quer entender marxismo cultural, tem muita coisa para estudar, mas fundamentalmente esse cara, Antônio Gramsci. Fundamental. Por favor, pode passar. Ele nasceu na Ilha da Sardenha, na Itália, foi preso em 1926, como eu disse, né, na ditadura do Mussolini, permaneceu no cárcere até pouco tempo antes de sua morte. Na prisão, ele escreve tudo aquilo ali. Tá? Escreve lá a concepção dialética da história, os intelectuais da organização da cultura, cartas do cárcere e cadernos do cárcere. Então, ele deixa bem claro que, gente, a revolução continua. Estamos juntos, companheiros, só que muda o sistema. Não é pegando nada. Agora é mudando a maneira de pensar. Por favor. 3 conceitos importantes. O primeiro conceito é hegemonia. Para que a revolução seja feita, deve existir uma inversão naquilo que é hegemônico. Por exemplo, hoje, né, vamos colocar de forma bem geral, na Igreja Presbiteriana do Brasil, pela graça de Deus, a Bíblia continua sendo uma autoridade inerrante, autoritativa, inspirada. O pastor, ele deve ser fiel aos seus ensinos. Os membros da igreja têm a liberdade de, pastor, aquilo que o senhor falou, Wilson, essa parte que você usou o texto lá, eu acho que está errado. Você tem a liberdade, né, de educadamente, amorosamente, pedir explicações bíblicas sobre tudo aquilo que sai da boca do pastor. Hoje, é nesse clima que a gente vive. Hegemonia. Gramsci olharia para essa realidade e falaria algo mais ou menos assim. Hoje, o discurso hegemônico na Igreja Presbiteriana do Brasil é o discurso da supremacia das Escrituras. Essa hegemonia tem que mudar. O que define verdade na Igreja é a Bíblia. Se eu quero mudar a hegemonia, agora qual seria uma ideia que eu daria? Não. Agora vamos ser democráticos. Vamos agora, por eleição, maioria mais um, definir o que é certo e o que é errado na igreja. Não é mais a Bíblia, é a democracia. Democracia é uma coisa positiva, se você for analisar biblicamente, mas cuidado que a democracia pode ser extremamente perigosa. Democracia, a definição mais básica é poder que emana do povo. O povo erra. A gente erra, eu erro muito. Então, cuidado. Agora, vamos supor que eu, o marxista, também prefiro, gente, a Bíblia continua sendo importante, mas agora, daqui em diante, sobre o meu pastorado, quem define o que é verdade e mentira nessa igreja, eu vou até consultar a Bíblia, mas agora são vocês. Vocês são importantes. Vocês têm poder. Vocês têm poder de dizer sim e não. E tudo agora vai ser pelo voto. Maioria mais um. Você sabe onde isso vai terminar. Se eu consigo isso, eu mudo a hegemonia. Ok? Continuando. Um outro conceito importante, pode passar os dois. Para mudar a hegemonia, você tem que ter uma pessoa sedutora. Você tem que ter o que ele chama de intelectual orgânico. Existem 2 tipos de intelectuais para o Gramsci. O intelectual tradicional, reverendo Alexandre, que representa uma mentalidade retrógrada, antiga, que deve ser exterminada. Então, todo pastor representa um intelectual tradicional. Deve existir um intelectual orgânico. Aquele que, orientado pela teoria marxista, ele vai fazer o quê? Essa inversão de valores. Tá?
E, por fim, a escola unitária. Tudo para Gramsci vai acontecer na escola. A escola é um lugar estratégico e fundamental para a revolução gramsciana. É dali que surge. Só que a escola tem que ter um amparo do Estado. Só que se você na universidade conseguiu formar os novos advogados com essa mentalidade, quando a escola quiser ser gramsciana, o advogado você pode defender? É claro que vai defender. Você percebe, isso está muito longe da gente ou está perto? Agora falando assim, eu vou ser um pouco dramático, mas eu creio que a essência é verdadeira. Isso está sendo feito no Brasil desde a década de 60. 60, 70, 80, 90, 10, 20. A gente tem aí quantos? 50 para 60 anos que isso está sendo feito. Sem a gente saber direito. Né? Sem a gente se atentar a isso. É só você ver quem escreve as novelas, quem escreve os filmes brasileiros, os grandes nomes. Né? Há um tempo atrás você conseguia ter pelo menos um canal não. Mas um ou outro programa que você fala, só que tem que dar. Agora em horário, né, 2, 3, 4 horas da tarde, fica um pouco pior, que eu estou longe de ser puritano. E eu sei que esse puritanismo é uma coisa que dá palestra também, né? Mas o que a turma acha que é puritano. Alguém poderia falar para mim um programa, no horário nobre, que você fala assim, que de repente, sei lá, tem algum tipo de apelo cultural positivo? Um programa só em todos os canais. Aí você fala só, pelo menos não tem canal fechado. Bom, dá para se refugiar lá? Dá para assistir GNT, essas coisas tranquilas, assim, numa roupa? É porque as pessoas já têm um bom tempo e estão sendo moldadas dentro desse tipo de raciocínio. Você sabe o que é estar numa aula, né, numa faculdade, e quando o professor começa a falar sobre aborto, né, que é um tema que tem que ser discutido, estudado à luz da escritura, e fazer conexões com a ciência, enfim. Mas você sabe mais ou menos qual vai ser o tom normal da maioria dos professores? Imagina só uma sala de 50 alunos, você e seu amigo que discorda. É fácil levantar a mão? Eu sei que vai ser fácil, mas vamos supor que você levante a mão e queira educadamente mostrar uma outra perspectiva. Dá para imaginar como vai ser o tipo de tratamento? E aí, você vai tomar uma atitude. Você continua no curso, quer, ou você continua no curso, né, dando a sua opinião, ou você desanima, não sei qual vai ser a tua atitude. Né? Vamos lá que eu já estou passando o tempo. Alguns exemplos da presença da hegemonia, é uma reportagem que eu peguei da revista Veja de um tempo atrás, muitos tempos atrás, e ali é o seguinte, os autores fazem várias pesquisas, o repórter faz várias pesquisas. Eu vou selecionar só uma que está ali. Na parte da esquerda, na parte de baixo, tem a perguntinha ali. Com qual personagem você mais se identifica? A pergunta foi feita para professores, pais e alunos. Essa é específica para professores, tá? Com qual personagem da história você mais se identifica? Professores responderam. Em primeiro lugar, Paulo Freire, com 29%. Segundo lugar, Karl Marx, com 10%. Terceiro lugar, Gandhi, 10%. Quarto lugar, Jesus Cristo, 6%. Quinto lugar, Albert Einstein. Eu disse que ia falar uma, pode ir lá. Algumas das figuras mais citadas nas aulas e nos livros principalmente. A figura mais citada, Lula. Segundo, Che Guevara. Terceiro, Lenin. E quarto, Hugo Chávez. Por exemplo, quem aqui conhece William Wilberforce? Levanta a mão. Alguém pode lembrar quem conhece William Wilberforce? Um inglês, amigo de John Milton, aquele que escreveu Amazing Grace, e ele foi um dos grandes nomes do movimento abolicionista lá na Inglaterra. Isso normalmente não dá. Dificilmente escrever um livro de história, por exemplo, o massacre. Quem aqui já ouviu falar em Pol Pot? Levanta a mão. Pol Pot, vamos já, ok. Tem até um livro, um filme chamado Gritos do Silêncio, que fala um pouquinho sobre Pol Pot. Pol Pot foi um dos grandes genocidas desse mundo. Né? Ali no Camboja, que era um país que na década de 50, 60, salvo engano, tinha 3 milhões de habitantes. Pol Pot foi responsável direto ou
direta ou indiretamente, pela morte de 2/3 da população. Valas e valas com centenas de cadáveres ali. Não se fala muito disso. Dificilmente você vai ver nos livros didáticos, você vai ver, fazer um teste aqui, ó. Tomara que eu não passe vergonha. Quando você pensa em ditador, qual que é a primeira imagem que vem à sua mente? Quem é o primeiro personagem? Pode falar? Hitler. E não é sem motivo, é isso mesmo. Mas você sabe que, por exemplo, Mao Tse-tung matou, em termos que se for colocar uma balança, a balança faz assim, ó, para o Mao Tse-tung. E quantas vezes você viu o professor dando aula sobre, por exemplo, o que foi a Revolução Cultural na China? Nome bonito, né? Revolução Cultural. Vai ver o que foi a Revolução Cultural na China. Então, por que ensinar algumas coisas a mais, outras a menos? Né? William Mills, a gente tinha que conhecer, né? Cristão protestante, que lutou pela abolição dos escravos. Enfim, vamos lá. Só para ter uma ideia. Existe compatibilidade entre cristianismo e marxismo? A resposta que eu vou dar, eu tenho que já dar para ter uma ideia. Não. Não existe compatibilidade entre cristianismo bem interpretado e marxismo bem interpretado. Alguns, essa é a pergunta que eu coloco ali, mas não existem momentos de verdade no marxismo? A resposta que eu dou e assumo é essa daqui. Primeiramente, para os teóricos reformados, inclusive, que buscam estabelecer esses momentos de verdade no marxismo, eu perguntaria o seguinte: será que existe possibilidade de comunhão entre cristianismo e nazismo? Todo mundo já falou não rapidão, eu concordo com vocês. Mas tem alguns teóricos, inclusive, pessoas muito sérias, que querem estabelecer momentos de verdade com o socialismo. Eu creio que isso é um perigo muito grande. Não se conversa com o nazismo e não se conversa com o socialismo. Tá? O último parágrafo. Em segundo lugar, esses possíveis... Sabe, eu usei a expressão momentos de verdade, mas eu expliquei. Momentos de verdade seriam aqueles pontos possivelmente positivos que estariam presentes ou no nazismo, ou no marxismo, ou em qualquer outro ismo. Né? A questão que eu coloco é a seguinte: será que eu preciso recorrer ao socialismo para entender a necessidade que temos de ajudar os pobres? Porque o discurso é esse, né? Eu quero a igualdade para ajudar os menos favorecidos. Isso nunca aconteceu na prática, efetivamente. Será que a Bíblia já não é suficiente para orientar a igreja sobre como nós devemos tratar os menos favorecidos? Será que eu preciso pedir ajuda para o ismo mais assassino de toda a história para saber como eu tenho que tratar pobre? Isso seria uma coisa que eu discordaria, tá? Aproximando do final. Pode passar, por favor. Agora é as últimas comparações que eu faço. Comparando o cristianismo com o marxismo, tá? Ponto por ponto, eu sei que eu vou deixar coisas para falar. Do lado de cá, cristianismo, do lado de lá, marxismo, e no meio os pontos. Então, Deus. No cristianismo, Deus é a fonte de tudo, o Criador, a razão da nossa existência, a fonte da nossa salvação, além de outras coisas. Deus, no marxismo, é uma ilusão. Se o marxista for coerente, é uma ilusão. Deus é uma ilusão criada pelo ser humano. E nós criamos Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Religião do cristianismo. Religião é esse ambiente onde nós exercemos a nossa religiosidade. Religião no marxismo é, segundo as palavras do Marx, o ópio do povo. Igreja no cristianismo. Igreja é o corpo de Cristo, a Assembleia dos Santos. O lugar, no certo sentido, quando a gente pensa nisso aqui, né? Mas podem ser em outros lugares também. Mas a igreja é a comunidade dos eleitos, daqueles que foram reunidos por Jesus Cristo. Para o cristianismo. Para o marxismo, é o grande centro disseminador da ilusão Deus. Família do cristianismo é uma instituição criada por Deus. E Ele que define como é a família. A família no marxismo, a família cristã, do ponto de vista marxista,
É um dos grandes centros onde sai o patriarcado, as desigualdades. Por isso é que ela tem que ser o quê? Remodelada e refeita. Estado no cristianismo. Quem criou o Estado foi Deus. O Estado é a instituição criada por Deus para administrar a sociedade, cuidando principalmente da questão de segurança pública. Não necessariamente economia. Segurança pública. Mas esse é outro assunto. O Estado do marxismo é a grande fonte da desigualdade. Para existir marxismo, o Estado tem que ser exterminado. Para existir marxismo, a igreja tem que deixar de existir. Para existir marxismo, a família tradicional tem que deixar de existir. Propriedade privada. O autor da propriedade privada é Deus. Está na Bíblia. A possibilidade de você ter algumas coisas que são suas. Na verdade, são emprestadas a você, porque você tem que administrá-las para a honra e para a glória de Deus, mas são suas. Né? O celular é a propriedade privada minha. Agora está na mão de outra pessoa. Essa igreja aqui é propriedade privada, está no nome, da igreja cristã do Brasil. Para o marxista, a propriedade privada é o grande chão injusto, sobre o qual nascem todas as outras injustiças. Liberdade individual não é um bem sagrado, mas dentro do cristianismo, a liberdade de consciência deve ser preservada. Liberdade dentro da soberania de Deus. Marxismo cultural, dentro do marxismo, você conhece para mim um país onde teve socialismo e teve liberdade? Quando teve Olimpíadas lá na China, que é até um pouco mais flexível em alguns aspectos, lá até o blog seu era fiscalizado. Tenta mandar um WhatsApp para quem está na Coreia do Norte. Não existe liberdade individual. Democracia no cristianismo é um bem relativo. É um bem relativo. As democracias ocidentais, elas nascem como uma extensão do pensamento reformado. A possibilidade da gente discutir algumas coisas. Cuidado para não tornar a democracia um ídolo. Tá? Alguém pode citar para mim, pode passar, citar para mim um país socialista onde tem democracia de fato. Normalmente passam décadas e décadas que o presidente só sai quando morre. No cristianismo, o que é epistemologia? É a área de estudo do conhecimento. Conhecimento do cristão vem das escrituras. Conhecimento para o marxista, ele vem do próprio homem. No cristianismo nós temos uma antropologia. Quem é o homem segundo a Bíblia? Um ser criado por Deus e para Deus. Um ser que é limitado, um ser que é dependente de Deus. O que é uma antropologia? Quais seriam algumas características da antropologia marxista? Uma antropologia marxista, o homem é o centro de tudo. O homem é o criador de tudo. Numa soteriologia cristã, o que é soteriologia? A área que estuda a salvação. Nós somos salvos quando a misericórdia e a graça de Deus nos atingem e nos levam, perdoam os nossos pecados. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo e agora nós voltamos a ter comunhão com o Pai. A salvação do cristianismo, em linhas muito gerais, é essa. Como que ocorre? Qual seria uma soteriologia marxista? Você é salvo no marxismo quando você se desapega dessas amarras das religiões que te enganam. A religião que mais engana o povo é o cristianismo, porque ela cria uma ilusão que é o próprio Deus. Então você é salvo quando você deixa de acreditar em tudo isso. Agora você é um novo homem. Eu tenho um título que é esse livro que eu comprei há pouco tempo atrás lá na USP. Um novo homem segundo o marxismo. Qual seria uma escatologia do cristianismo? Escatom, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da esperança cristã. Nós sabemos que Cristo voltará pela segunda vez. E nesse dia ele não vai vir como cordeiro para sofrer. Ele vai vir como um justo juiz. E ele levará a sua igreja, a sua noiva, para os novos céus e nova terra, onde tudo será perfeito. Existe uma escatologia marxista. Um dia não vai existir Estado, nem igreja, nem família nesse modelo tradicional. As pessoas não acreditarão mais nessa ilusão chamada Deus e todos terão tudo em comum. Escatologia, claro que tem. A fonte do mal no cristianismo é o pecado. A fonte do mal no marxismo, tudo aquilo que tem algum tipo de relação com Deus. Ali tem a fonte do mal.
Cristianismo, como que eu posso, a partir do cristianismo, olhar para a vida? Qual seria, por exemplo, alguns princípios que nós utilizamos para a nossa cosmovisão cristã? Criação, queda e redenção. Olha para a vida desse jeito. A Bíblia ensina: tudo foi criado por Deus, tudo foi infectado pelo pecado, e em Cristo existe redenção. Relacionamentos foram criados por Deus. Por que a gente se estranha às vezes? Porque nós somos pecadores. Mas em Cristo existe perdão. Né? Eu creio que foi sincero aqui quando nós oramos. Na verdade, o que mais corria o risco de ser insincero na oração que nós fizemos por cara que levou no celular, seria ele. Que o pastor estava orando, que Deus o abençoasse, e pela graça de Deus, realmente, que Deus abençoe. Eu não consigo por mim mesmo, mas pela graça de Deus, eu falo sinceramente, o milagre já aconteceu. Eu não desejo mal a ele. Que Deus possa abençoar. Isso eu não consigo por mim mesmo. Sobrenaturalmente isso acontece. No materialismo, no marxismo, a forma que você tem de enxergar a realidade é o que eles chamam tecnicamente de materialismo histórico. Como isso funciona de maneira prática? No final das contas, está todo mundo aqui atrás de grana. Se eu tiver que mentir para preservar minha pele, eu minto. E se eu tiver que matar para preservar minha pele, eu mato. Materialismo histórico dialético. Materialismo histórico, no campo pessoal. No campo da história, é você olhar para a história e ver tudo como sendo resultado de interesses econômicos. Dei o exemplo da reforma protestante. Tudo no final das contas, tudo queria grana, preservar a sua pele. E, por fim, cristianismo. Como que é a verdade? Qual que é o conceito de verdade no cristianismo? Verdade é revelada. Ninguém inventa a verdade, nem cria a verdade. Ninguém aqui é criador de verdade. A verdade já está revelada naquele livro. A verdade no conceito marxista, ela é relativa e é construída historicamente. Você acha que a família tradicional é verdade? Segundo o marxismo, verdade para você. Porque ela foi construída historicamente, e se foi construída historicamente, pode ser destruída historicamente. Ela está em constante mutação. Termino com as últimas aplicações aqui, e eu agradeço a paciência, eu sei que passei o tempo perdendo. Marxismo cultural, ou seja, a aplicação das ideias marxistas ao vasto campo cultural é uma realidade muito mais presente entre nós do que nós podemos notar e admitir. Respondam. Já fiz essa pergunta para vocês, né? Quantos jornais ou revistas são de tendência liberal ou conservadora? Liberal do ponto de vista econômico, conservador em termos de costume. Você conhece algum jornal que tem essa tendência? Um só, não precisam ser dois. Um só. Há um tempo atrás você poderia até falar que a revista Veja era um pouco liberal, hoje você não pode falar mais. Depois que os patrocínios estatais começaram a superabundar naquela revista, 3 ou 4 autores, os únicos liberais foram mandados embora, agora é uma revista com outra tendência. Antes até tinha, não estou falando que era boa, não, tá? Só estou citando um fato. Hoje já não dá para falar isso. Você já prestou atenção na orientação ideológica dos livros indicados na faculdade? Existe pluralidade de posições? Você já leu os livros que seus filhos estão usando na escola? Quantos professores de orientação cristã, liberal, conservadora existem nas faculdades particulares? Os professores normalmente sempre gostam de falar, tem que ser mais plural, tem que ser mais inclusivo. Um teste que um autor me ensinou foi o seguinte: quando o professor vier com esse papo, amorosamente fala: professor, quantos professores cristãos tem na nossa faculdade? Normalmente a resposta é nenhum. Ué, então cadê o pluralismo e o inclusivismo? Atenção, a escola no geral transformou-se num instrumento simplesmente político e ideológico. Atenção, pais, professores e alunos, conheçam as bases que dão direção à realidade educacional. Segundo Albert Moura, o pastor Batista, ele fez a seguinte afirmação: as escolas de ensino elementar tornaram-se, em essência, laboratórios de engenharia social. Laboratórios de engenharia social. Não precisa o curso todo. Com 6 meses, em um determinado lugar, você já muda a cabeça. Maneira de vestir já é outra, maneira de pensar já é outra. Aquele irmão que cantava e que era, de repente, um pouco orava, ele chega para você e fala: minha irmã, muito obrigado pelo tempo que eu fiquei com vocês. Eu agradeço a Igreja do Centenário por todo o tempo. Vocês nunca pisaram na bola comigo. Vou lembrar com muita saudade das senhorinhas da sala
com os irmãos da UPH, obrigado por tudo, mas hoje eu estou novo. Eu não acredito mais, com todo respeito, nas histórias da carochinha que você me contava na escola militar. Eu já estou com 6 meses estudando filosofia e história. Hoje eu sei que é verdade. Um grande abraço. E fiquem com Marx. E aí vai embora. Tá? Último. Pode passar. Busquemos sabedoria para conduzir nossas vidas e influenciar aqueles que estão enganados e que vivem ao nosso redor. Lembre-se, as ideias têm consequências. As más ideias têm consequências fatais. Não briguem com as ideias. Entenda a apologética como irmã gêmea da evangelização. Estejam preparados para responder com amor. Isso é um desafio que a gente depende de Deus. Apologética é a irmã gêmea da evangelização. A apologética é a área que busca defender a fé cristã. Então saiba o argumento dele para saber responder com amor e apresentar o Senhor Jesus Cristo. Não tente misturar a água pura e cristalina do Evangelho com o esgoto do marxismo cultural, que é uma religião secular e que é um ismo apóstata. É um ismo que, na verdade, nunca teve o cristianismo nele. Há autores que buscam encarar essas questões todas, e podem nos ajudar. Alguns que eu cito ali: Francis Schaeffer, James Sire, o Herman Doyle, Paul Tripp, Michael Horton, Douglas Wilson, David Wells, o D.A. Carson, Timothy Keller, Kevin DeYoung, o Alistair McGrath, a Nancy Pierce, o Albert Moller, entre outros. E termino com isso daqui, reflitamos sobre a importância do papel da EBD e da educação teológica na igreja em geral. A EBD deve ser um momento revolucionário, transformador. Eu devo saber quais são as crises dos estudantes, dos pais, das mães. Todos nós consumimos cultura. Nós devemos colocar sinceramente as crises que nós enfrentamos para elas serem orientadas e tratadas com as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é suficiente. A gente não precisa de mais nada para a orientação da nossa vida. Então, conhecer a Escritura vai dar um arcabouço para a nossa vida prática. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência. Me desculpe por ter passado o tempo. E que Deus continue fortalecendo os irmãos da igreja, o Leandro Alexandre, os demais irmãos. E que Deus nos abençoe ricamente. Meus queridos,